Irmãos e irmãs, celebramos o dia santo de Pentecostes, a grande festa do Espírito Santo, cujo nome significa 50 dias depois. Então, 50 dias depois da Páscoa é que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Porém, a festa de Pentecostes ela já existia. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, celebraram a Páscoa e saíram do Egito, 50 dias depois, Moisés recebeu as tábuas da lei. Então, o Pentecostes, ou os 50 dias depois, era a festa da lei. E todo mundo, todos os judeus, iam para Jerusalém para celebrar essa festa, que também coincidia com a colheita da cevada em Jerusalém, ou nas terras de Israel, e era o dia de levar, ou eram os dias de levar as primícias, os primeiros frutos da terra para ofertar a Deus no templo. Então foi nesse contexto de uma cidade cheia de gente para celebrar a lei que Deus havia dado a Moisés e os frutos que a terra havia produzido, é que Deus derrama o Espírito Santo sobre a igreja. Imprimirei em tuas entranhas uma nova lei, dizia o profeta, não mais em tábuas de pedra, mas em seus próprios corações. O Espírito Santo é a nova lei dada por Deus. Não mais as leis do Antigo Testamento escrito em pedras, mas a lei escrita em nossos corações. E as primícias dos frutos são os frutos que o Espírito Santo derrama sobre a igreja. A graça do Espírito Santo, quando ela é dada, ela borbulha, ela produz algo. O Espírito Santo, ele não age na esterilidade. Quando ele vem, quando a sua graça é derramada, algo novo produz. E é disso que nós queremos hoje buscar na meditação da palavra, este novo de Deus para a nossa vida, que o Espírito Santo pode realizar. Na segunda leitura, São Paulo diz assim: há diferentes atividades, mas um mesmo Deus, que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito com vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Então, Cristo conquistou para si um corpo, ele é a cabeça, e conquistou um corpo. Mas um corpo sem alma, para que serve? No livro do Gênesis, no primeiro capítulo, no primeiro relato da criação, se vocês forem buscar, existem 2 relatos da criação no livro do Gênesis. No primeiro relato da criação diz que Deus formou o homem do pó da terra. Ou seja, Deus fez o homem de barro. Adão, feito da terra. E o homem era só um boneco de barro. Porém, diz o livro do Gênesis, Deus pegou o ser humano e soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. E o homem tornou-se um ser vivente. O que é o Espírito Santo no dia de Pentecostes? É o ruá de Deus soprado sobre o corpo da igreja. A igreja sem o Espírito Santo é um corpo sem alma. A igreja que não se abre para a ação do Espírito Santo, ela vai perdendo a sua força, o seu vigor. Alma é uma palavra que deriva de ânima.
Um corpo sem alma é um corpo que vai desanimando, desanimado. A igreja sem o sopro do Espírito Santo é um corpo sem alma, é um desânimo. E a esposa de Cristo não pode ser desanimada, porque ela foi criada por Cristo, querida por Cristo, conquistada pelo sangue de Cristo, para ir e renovar a face da terra. E quem impulsiona é o Espírito Santo. É Ele quem dá vida nova, é Ele quem faz novas todas as coisas, é Ele que realiza os milagres na igreja. Os milagres acontecem pela ação do Espírito Santo. É a graça do Espírito Santo que é concedida nas ordenações. É a graça do Espírito Santo que é invocado sobre o pão e o vinho, para que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É pelo Espírito Santo que os milagres acontecem. Ele é o motor, Ele é aquele que dá vida, Ele é aquele que dá movimento para a igreja e também para a nossa vida. Porque eu e você somos templos do Espírito Santo, nos ensina São Paulo. Acaso não sabeis que sois templos de Deus e que o Espírito Santo mora em vós? Ou seja, eu e você não temos motivos para sermos desanimados, porque a força de Deus habita em nós. A graça de Deus foi derramada em nossos corações pelo Espírito do seu Filho, que clama: Abba, ó Pai. É a graça. E queridos, ao celebrarmos hoje o Pentecostes, nós precisamos desejar, nós precisamos querer, clamar, pedir ao Senhor: nos dá uma porção redobrada do Teu Espírito. Nos dá uma porção redobrada, para que alimentando o meu corpo, para que sendo a alma no meu corpo, eu possa realizar tudo aquilo que Deus colocou em minhas mãos para realizar. Porque sem a força do Espírito Santo, nós vamos perdendo o ânimo, o vigor, a vontade, o movimento, vamos ficando estacionados. Clamar um Pentecostes, desejar que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos diz que quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? A sala do cenáculo, o lugar onde Jesus havia celebrado a última ceia. Depois da ressurreição, depois dos dias em que Jesus foi levado para o céu, eles voltaram para esse mesmo lugar e ali permaneceram em oração, porque havia sido feita uma promessa que do céu viria um outro defensor. Só que eles estavam com medo. Já havia começado uma perseguição à igreja. Estavam de portas trancadas. E de repente o Espírito Santo é derramado sobre eles, as portas se abrem e eles começam a louvar, glorificar, cantar as maravilhas de Deus nas línguas dos povos que estavam em Jerusalém. Todos entendiam o fenômeno de Pentecostes. São José Maria diz: a língua que o Espírito Santo dá é a língua do amor, porque o amor é uma língua que todos os amantes entendem. E assim aconteceu a efusão do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos. E assim continua acontecendo na igreja. Queridos filhos, nesta noite de Pentecostes nós queremos também pedir essa graça do Espírito Santo hoje. Pedir esta efusão do Espírito Santo sobre nós e dizer: vem e renova a face da terra, vem e transforma todas as coisas. Essa intimidade que nós precisamos ter com o Espírito Santo de Deus, de pedir todos os dias.
Pedir todos os dias. Essa sequência adaptada de Pentecostes, né? Eu fui pároco durante 11 anos de uma paróquia do Divino Espírito Santo. Da mesma maneira como eu me consagro hoje todos os dias à Imaculada, eu pedia o Espírito Santo e continuo pedindo. Na minha oração da manhã, antes de começar as laudes, eu canto, né, essa sequência de Pentecostes, pedindo: vem, ó Pai dos pobres, vem, doador dos dons, todos os dias. Que um padre sem o Espírito Santo, ele é uma tragédia. Um padre sem o Espírito Santo, ele prega aquilo que ele quer, e ele é uma catástrofe. Por quê? Porque eu preciso vir aqui e falar aquilo que Deus quer falar com você, não aquilo que eu quero. Se eu não tenho o Espírito Santo, eu uso a homilia para dar recados, e isso é mal, porque eu não conheço os seus corações, mas Ele conhece. Ele pega o que está no seu coração, coloca no meu coração, e isso vira pregação. Mas quem faz isso é o Espírito, porque o mesmo que age aí embaixo, age aqui em cima. É Ele quem realiza todas as coisas. É a graça dEle quem vai fazendo tudo acontecer, que vai inflamando o nosso coração, que vai dando uma vontade de rezar, que vai nos colocando em sintonia, que vai fazendo com que a gente vá entendendo todas as coisas. Todos os dias pedir: vem Espírito Santo, ou aquela oraçãozinha curta que Monsenhor Jonas ensinava: Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? Mas tudo com o auxílio dEle, tudo sob o impulso e a graça dEle. Clamar, porque Ele tem dons, os 7 dons, tem virtudes, tem carismas, tem frutos. Eu até havia pensado em fazer a pregação de hoje sobre os dons, os carismas, os frutos do Espírito Santo, mas aí não, isso é daqui meia-noite. Mas Ele tem tudo aquilo que eu preciso, Ele tem tudo aquilo que você precisa, não importa qual seja a situação em que nós estejamos vivendo, o Espírito Santo tem o que me falta. Ele tem, e Ele tem o que te falta. Te falta fé? Dom da fé. A virtude teologal da fé. Está te faltando força? Dom da fortaleza. Está triste? O fruto da alegria. O Espírito Santo tem. Basta que queiramos, basta que desejemos. E nessa noite nós vamos pedir, nesta noite nós vamos clamar. Por isso eu peço que você abra o seu coração agora diante da presença de Deus, para dizer assim: vem Espírito Santo, vem inflamar o meu coração, vem me dar a força que o cansaço do dia a dia, que o trabalho, que os afazeres da casa, que o cuidar da família tem tirado. O cansaço vai tirando o vigor. O Espírito Santo é como se fosse uma grande tomada, aonde aquele celular que já está apitando porque a bateria está acabando, você coloca e ele vai sendo recarregado. E aquilo que já não funciona direito mais, começa a ter de novo as suas funções recuperadas. Quantos de nós, queridos filhos, por falta deste clamar o Espírito Santo, quantos de vocês já pararam de cultivar uma esperança de uma vida melhor? De conseguir vencer um pecado, de conseguir sair de um vício?
Ah, não posso, não consigo, não dá. Dá, pode, consegue. Virtude da perseverança, o Espírito Santo tem, Ele te dá. É isso que você quer hoje? É essa virtude que você está precisando? Na sua vida as coisas estão confusas? Não sabe se casa ou compra uma bicicleta? Pede o discernimento, a sabedoria. Vocês pais, por favor, queridos pais, peçam hoje, agora que nós vamos rezar pedindo o Espírito Santo, peça: Espírito Santo, me dê sabedoria para eu educar meus filhos. Eu não estou sabendo como fazer mais. Me dá sabedoria. Me dá sabedoria para eu falar o que deve ser falado, para eu corrigir quando deve ser corrigido, para eu acolher quando devo acolher. Me dá sabedoria, Espírito Santo. Talvez o que você precise é no seu casamento. O Espírito Santo tem também uma virtude especial chamada paciência. Paciência. Eu penso que se eu perguntar aqui disso tudo que eu falei, o que você está precisando é essa, né? Mas vamos pedir então. Você anda impaciente, você anda intolerante, tudo tem te tirado do sério, o seu pavio está curto. Vem, Espírito Santo, e derrama sobre nós a paciência hoje. Que eu saiba ser paciente diante das coisas que não saem do meu jeito. Que eu saiba ser paciente com as pessoas que não agem da maneira como eu gostaria que elas agissem. Me faz ser paciente com aquilo que eu não posso mudar. Queridos, tem muita coisa que você não pode mudar. Não está ao seu alcance. Eu não sei se alguém já te falou isso, senão eu tenho que dizer aqui na lata: você é apenas um ser humano. Você é apenas um ser humano. Você não é um super-herói. Você não vai salvar o mundo. Você não vai. E aí de repente vem esse sentimento de frustração, porque você não pode, porque você queria fazer mais, porque você queria dar mais, porque você queria curar aquela pessoa, porque você queria que aquela pessoa não partisse, e de repente você se sente: eu não pude fazer nada. E eu tenho que dizer: de fato, você não pôde fazer nada. Você é um humano, você é uma humana. As suas forças, elas vão até um ponto. Entenda isso. Mas existe uma força do alto que age aonde as nossas forças se acabam. Talvez muita gente que esteja aqui está vivendo esse momento. Até aqui você conseguiu. Pois eu digo, daqui para frente você vai conseguir com Deus. Veio buscar uma resposta. E Deus está te dando uma resposta. Eu vou largar tudo. E eu estou falando da sua vida profissional. E Deus está te dizendo: não largue nada. Continue, porque é comigo que você vai. Até aqui você quis fazer sozinho. Mas eu tenho o meu Espírito para te dar, e é com Ele que você vai agora. Peça, peça. Você está falando aí com Deus e Deus está falando aqui. Diz a Ele o que você está querendo. Qual é a virtude que você veio buscar? Qual é o dom que você está esperando? Esperança, sim, Ele tem. É uma virtude teologal. A esperança, querido filho, que não é cruzar os braços e esperar. É a esperança de esperançar, de ir, de fazer, de mesmo não vendo o resultado continuar, de mesmo não vendo as coisas acontecerem, você não desistir, não desanimar. O esperar em Deus. A virtude da esperança que você acabou de falar para Deus é aquela de quem planta uma semente e sabe que ela vai nascer.
e sabe que ela vai nascer. Se a sua esperança estava morrendo, veja ela ressuscitar pelo Espírito Santo. Veja ela nascer hoje pelo Espírito Santo. A esperança de ver uma criança correndo, não desanima. Deus tem para te dar. Continua falando com Ele, continua pedindo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem e inflama o nosso coração. Vem e reaviva o nosso coração. Vem, Espírito Santo. Vai dizendo em qual área da sua vida em que você quer o Espírito Santo agindo de forma sobrenatural. Nos projetos, nos projetos engavetados, naquele desenho, naquela folha de caderno que já está até meio que, não amarelado, né? Mas com jeito de guardado, colocado numa gaveta, porque essa casa desse jeito eu não vou conseguir. Como assim? Como assim? Quem te disse isso? Eu tenho que dizer que quem te disse mentiu, porque Deus diz que pode, Deus diz que dá. Não desista. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, vem sobre essa igreja hoje, Espírito Santo. Nós estamos aqui, é a casa da tua esposa, a Imaculada. Aqui é a casa da tua esposa, aonde ela está você vem, aonde ela está você vem, vem e realiza no nosso meio as mesmas maravilhas de Pentecostes. Dá a coragem, dá o ânimo, dá o vigor, dá uma nova força. Dá uma nova força, Espírito Santo. Concede força, o dom da fortaleza. O dom da fortaleza. Porque não é fácil enfrentar uma quimioterapia. Não é fácil. Não é fácil ficar tendo que todos os meses, todas as semanas, outros que precisam de um medicamento diário. Não é fácil, dá vontade de parar, dá vontade de desistir, vai dando uma fraqueza de fé. Mas o Espírito Santo tem a fortaleza. Deixa Ele te dar agora o que humanamente você já não está tendo mais condições de dar. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós. Vem, Espírito. Enche o nosso coração. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vai cantando isso. Vem, Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem, Espírito, vem queimar
nosso coração, o nosso coração. Vai cantando e vai pedindo, vem Espírito. E o Espírito vai sendo derramado sobre nós. E o fogo do Espírito arde no nosso coração. Vem Espírito Santo. Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vai pedindo. Derrama, Espírito Santo, sobre nós a unção de cura. Vem curar, Espírito Santo. Vem curar. Vem curar as enfermidades físicas. Vem curar as enfermidades espirituais. Vem, Espírito Santo. Coração, o nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito Santo curar a depressão, curar os medos. Vem Espírito Santo. O nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. A graça do perdão. O perdão. Você pediu para Deus a graça de perdoar. Seu coração queima. Sua mão está suando. Seus olhos quase que não conseguem ficar fechados. O Espírito Santo derrama a graça do perdão que você pediu. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. A sabedoria do Espírito Santo. Quando eu disse que vocês pais precisavam pedir o dom da sabedoria, você disse é esse. Mas o Senhor está dizendo, filho, que a sabedoria não é para você cuidar do seu filho, é para você cuidar de você mesmo. Peça sabedoria para você cuidar de você mesmo, porque você não está se cuidando, você não está zelando de você mesmo. A sua preocupação é tão grande em dar tudo para o seu filho, que você está adoecendo. O nosso coração. Vem Espírito, vem queimar o nosso coração, o nosso coração. Foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Foi assim que aconteceu. Estava ali um homem explosivo que era Pedro.
Estava ali alguém que duvidava de tudo, um Tomé. Estava ali um Tiago, um João, que gostavam de resolver as coisas assim no ímpeto, fazendo cair fogo do céu sobre tudo. E de repente o Espírito Santo veio sobre todos esses, e os corações deles se abrasaram tanto, que daquele dia em diante todos viveram o propósito de Deus. Esse mesmo Espírito que foi e está sendo derramado agora sobre nós, ele está inflamando o seu coração, ele está ardendo o seu coração, ele põe vontade de rir em um, ele põe vontade de chorar em outro. É assim. Ele conhece melhor do que qualquer um o meu e o seu coração. Não deixe de pedir, não deixe de pedir, não pare de suplicar, porque o Espírito Santo, ele é derramado para renovar, para transformar. Ele faz novas todas as coisas, não é algumas coisas, não são outras coisas, todas as coisas são feitas novas aonde o Espírito Santo de Deus é derramado. Tome posse dessa palavra. Chegue na sua casa hoje, chegue no seu trabalho amanhã, chegue nas situações que envolvem a sua vida e diz: eu sou uma pessoa nova. O problema continua o mesmo, o trabalho continua o mesmo, as pessoas continuam as mesmas, mas você não é o mesmo, você não é a mesma. Algo diferente aconteceu aqui nessa noite e você vai poder experimentar isso. Você vai poder. Se você não crê, eu creio, e como seu Pai, a minha fé te é suficiente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.